Oi, boa noite. Eu sou Sueli Militello e eu tenho um recado para compartilhar com você aqui na palavra do nosso Deus. Em 1 Reis, no capítulo 18, nós vamos falar aqui a respeito de um momento muito importante, onde Elias apresentou para todas as pessoas o poder de Deus e que Deus era o único e verdadeiro Deus. E as pessoas, naquele momento, naquele contexto, elas estavam servindo a vários deuses, elas estavam fazendo coisas ruins aos olhos do Senhor. E haviam profetas que eram corrompidos e comiam da mesa de Jezabel. E então tinha um politeísmo naquele lugar e uma confusão. E Elias, no momento de fome naquele lugar, né, por muitas vezes essas dificuldades elas acabam permeando o ensino de Deus muitas vezes. E no período de escassez, de extrema escassez que aquele povo passava, Elias, através de uma direção de Deus, se apresentou então ao governante e pediu para que reunisse os profetas, 450 profetas que eram falsos profetas e que estavam corrompendo o povo, para que reunisse esses profetas, porque ele iria fazer uma grande obra do Senhor. E é nesse contexto que a gente vai começar a ler aqui, ó. Então, no capítulo 18, a partir do versículo 21, diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a terra, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse aqui é o Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Então a gente vem até aqui, nesse versículo 24. E aí depois a gente avança agora para outro versículo. A partir do versículo 33, tá? Então nesse contexto que o Elias pediu então para o povo para poder colocar o novilho e para que, se o Deus ele fosse verdadeiro, para que enviasse fogo e queimasse, então fizesse o holocausto desse novilho, esse sacrifício. E da mesma forma ele iria fazer também clamar ao nosso Deus, o Deus Criador. Então, avançando aqui no versículo 33, vamos ver o que aconteceu aqui. Então, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra, e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então aqui, né, acontece uma grande obra do Senhor. O projeto que Deus havia desenhado para que esse povo conhecesse o Deus verdadeiro. Então Deus se manifestou, enviou fogo do céu e ainda lambeu.
de água, que tinha um pouquinho que tinha derramado, né, os 4 cântaros ali em volta. E aí foi lambido, então, esse rego ali em volta da onde estava o holocausto. E o sacrifício, então, foi feito pelo poder de Deus enviando fogo do céu. Então, é lindo isso. Gente, é tão maravilhoso porque pensa com um ato desse de um profeta que foi obediente à direção de Deus, um homem de Deus, né, pôde realmente ser instrumento para que a glória de Deus fosse vista por esse povo, um povo tão corrompido, um povo que estava perdido, servindo vários deuses, ao mesmo tempo que seguia a Deus, seguia outras coisas, e é muito, muito lindo, porque nessa mesma passagem, haviam 100 profetas escondidos, e Elias era um deles, no meio de tantos falsos que Deus escondeu. Então, se for preciso, Deus esconde e alimenta eles com pão e água, como fez com esses profetas aqui antes dessa passagem. Se for preciso, no meio de profetas falsos, no meio de coisas corrompidas, confusão, mentira, Deus, ele separa os seus homens e as suas mulheres, e muitas vezes até os esconde, para no momento certo encher do seu espírito, e para no momento certo acontecer aqui a glória do Senhor. E é muito lindo quando a gente vê esse momento aqui. E claro que depois disso a escassez ela acabou, porque Deus enviou também esse suprimento em relação a isso e voltou a ter chuva, né? E aí todos tiveram sua plantação normal e conseguiram ter o seu sustento. Então esse momento de extrema escassez foi cenário do agir de Deus, de algo tão grandioso para a glória de Deus se manifestar. E assim como aconteceu aqui neste momento, nesta passagem, é na minha vida e na sua vida também. Toda vez que tiver alguma situação que, parecer que esteja faltando algo, com certeza vai ser cenário de milagres, vai ser cenário para a glória de Deus, mas para que o nome dele seja glorificado e não o nosso, porque é no poder dele que nós fazemos as coisas. É no poder dele que nós podemos ser instrumentos, ser bênçãos aqui na terra, ser sal da terra, sermos usados para levar libertação, cura, salvação para as pessoas, mas é no poder dele, é no poder dele, é no poder dele, é no poder de Deus, é no poder de Deus, é no poder de Deus, porque nós nada fazemos, assim como Elias nada teria feito, se não fosse uma direção e se não fosse ele ser apenas um instrumento nas mãos de Deus. Então, houve o suprimento para as pessoas, a glória de Deus foi realmente manifesta e ainda houve uma mudança nesse povo. Essa comunidade teve uma outra história. Então, se ela estava corrompida, se ela estava perdida atrás de falsos profetas e do banquete da Jezabel, depois desse dia, a glória de Deus ficou de uma tal forma que nada pôde mais aplacar a glória de Deus. E as pessoas viram em quem que o Elias tinha crido, em quem que Elias acreditava, e eles puderam ver isso com os próprios olhos. Então foi tão lindo isso. Uma nação mudou depois desse dia. E o que mais nos dias de hoje o nosso Deus pode fazer nas nossas vidas? Pode fazer através de nós, pode fazer em nós, pode fazer para todos aqueles que creem e que esperarem nele. O Senhor, ele é maravilhoso, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, mas é por isso que temos que ficar protegidos, se preciso for guardados mesmo por Deus, para ficar longe dos falsos profetas, daqueles que estão corrompidos, e sempre a gente tem que analisar para ver se a gente não está fazendo as coisas, porque falso profeta é isso, é quem faz as coisas com o coração que não está em amar almas, que não está na obra de Deus, que não está no amor a Deus sobre todas as coisas. Esse é o falso profeta, e não só quem é mentiroso no sentido de não ter dons, porque se fosse assim era fácil da gente identificar. Mas
O falso profeta também é aquele que tem o seu coração voltado às coisas erradas e não está com o coração pensando em Deus acima de todas as coisas. Então é por isso que nós devemos vigiar, ver se a pessoa tem os frutos do Espírito, para que daí a gente possa seguir, assim como aconteceu aqui com Elias, que teve uma direção porque realmente estava em Deus. E eu queria muito, muito, muito falar, tanto nesse vídeo, quanto depois continuar na próxima parte desse vídeo, falando a respeito disso, do quão importante é a gente estar atento ao que as Escrituras diz. A gente só pode seguir uma pessoa que fala que é de Deus se a gente vê nela as coisas que Deus coloca como homens e mulheres de Deus. Senão a gente não pode acreditar. Pode sair acreditando em qualquer doutrina, vã doutrina, sabe? Não podemos, não podemos, não podemos, não podemos. Então, Deus abençoe, fiquem com Deus. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto.